Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu prometi no vídeo anterior, que eu fiz uma análise maior sobre o trabalho desse grupo aqui, né? O trabalho que foi feito basicamente no Authority. Eu vou agora mostrar por dentro essa edição aqui, bem simplesinha, uma edição só para você ter o material mesmo, não tem nada de especial nessa edição, do Authority, publicada em 2016, se eu não me engano, pela Panini. 2016, o Authority aqui. O Authority, inclusive, tem uma edição mais nova, Omnibus, tá? Mas eu, pessoalmente, não gosto de Omnibus e também acho que o Authority não merece esse custo, esse gasto no Omnibus. O que eu tenho aqui me atende bem, apesar de que eu tenho que dizer que esse primeiro número aqui é excepcional, é nota 10, é muito bom mesmo, mas infelizmente a série decai muito, como eu já falei no outro vídeo. Ela começa em altíssimo nível quando o Warren Ellis, que é criador do Authority, né? O Warren Ellis e o Bryan Hitch são os criadores do Authority, né? Eles herdaram a contragosto o Stormwatch, fizeram um trabalho... O Bryan Hitch fez um trabalho bom, mas o Warren Ellis não conseguiu entender o Stormwatch, não conseguiu tirar o Stormwatch daquele 0 a 0 que ele era, que realmente era um grupo bem sem graça, uma apelação da Image. Ele tentou, mas não conseguiu. Mas no Stormwatch ele plantou a semente do que viria a ser o Authority. Vou mostrar até a quarta capa aqui, porque é uma arte única do Bryan Hitch, em que ele mostra todos os personagens do Stormwatch, os 7 personagens do Stormwatch, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui tem 5, 6 e 7. Os 7 personagens do Authority, que são os remanescentes, né? Os sobreviventes daquela chacina que o Warren Ellis fez no final do Stormwatch, tá? Bom, a edição é a edição basicona, capa lombada quadrada, aquela lombada que eu detesto, porque conforme você bota assim, quando você vira, está de cabeça para baixo aqui o título, mas vamos em frente, e aí vem aquele esqueminha, né? Que eu não gosto, é uma edição que você tem que tomar cuidado na hora de folhear, porque senão ela pode arreganhar toda, soltar inclusive as folhas. Então estamos aqui com ele. A arte do Bryan Hitch, meu amigo, eu tô até cansado de elogiar. Para mim é um dos melhores artistas que eu já vi na vida, espetacular. Aqui então vem aquela nomenclatura que eu também critico, não gosto, não é roteiro, é história do Warren Ellis. Roteiro é uma coisa inferior, é um segundo estágio. A história do Warren Ellis, a arte do Bryan Hitch, a arte final do Paul Neary, que é outro artista que eu elogio bastante, sempre destaco o trabalho do Paul Neary, que eu acho excelente. E aí vamos nós. Muito bem. Aqui, quando ele começa a escrever o Authority, o Warren Ellis tem uma ideia bem clara do que ele quer fazer e já tem algumas ideias praticamente guardadas na gaveta. E é exatamente o que ele faz. Essa aqui é a capa, né? Um pouco mais fácil de você enxergar. E aqui nós vamos lá. A arte do Bryan Hitch, meu Deus, né? Muito bem. Novamente aqui, entra então aqui a parte 1 de 4 do arco da Shaw chamado O Círculo, que é realmente sensacional. E ele faz um trabalho aqui que é uma raridade. Ele trabalha com aquela pegada de história típica dos Vingadores, que é aquela coisa do cataclisma, né? De uma ameaça global, onde todo mundo pode acabar morrendo e o grupo tem que se virar para combater o vilão da história, que já aparece aqui muito bem retratado pelo Bryan Hitch, mas a gente percebe aqui uma pegada nesse vilão claramente do Mandarim da Marvel, né? O Mandarim, o vilão clássico do Homem de Ferro. Você percebe que tem aqui uma copiada básica. Mas com o traço do Bryan Hitch, meu amigo, já está perdoado de cara, né? Mas é uma sutileza. O restante da história é muito criativa, tá? Ele cria uma nova sala de justiça, né? Uma nova sala de reunião do grupo que é excepcional. Ele abandona o olho do céu, que era do Stormwatch, e constrói a balsa, que é uma coisa que não tem nenhuma explicação muito clara durante o período em que ele passou pelo The Authority, né? E o traço do Bryan Hitch é sempre espetacular. Ele
traça uma história com muita aventura, com muita ação, mas também com uma boa dose de suspense, tá? Até de mistério, tá? Algumas revelações bem interessantes. E vai apresentando os personagens que não existiam na época do Stormwatch, que é o caso, por exemplo, do doutor aqui e dessa moça aqui bonitona, a engenheira, mas que são personagens que, de certa forma, ele plantou quando ele fez a primeira fase lá do Stormwatch, a primeira fase do Stormwatch que o Warren Ellis fez, ele plantou um pouquinho dessas sementes e trouxe para cá com esses personagens novos aqui no Authority, né? Agora, o Apollo já estava, o Meia-Noite já estava, no Stormwatch a própria Jane Sparks já estava, né? Aqui nós vemos a balsa, nessa posição aqui, né? Que é a nave deles, a central de operações dele, que você quiser. E o Bryan Hitch ilumina tudo de uma maneira espetacular. Você praticamente se sente dentro de uma catástrofe, como é o que se imagina acontecer numa situação como essa, aqui, em que eles sofrem uma agressão de um ditador, de uma ilha, que é Gamorra, né? Esse mandarim dele aqui, mandarim eu estou chamando de mandarim, né, gente? O Kaizen Gamorra, ele é um ditador medonho, com um aspecto meio oriental, né? Então ele faz uma certa mistura. Aí é o que eu digo para vocês. Na fase do Stormwatch, o Warren Ellis estava com um viés muito enviesado, muito ideológico e muito politizado. Nesse daqui, não é que ele tenha abandonado a ideologia ou mesmo até a visão política dele, não, mas ele consegue fazer um material interessante sem tornar isso aqui um panfleto ideológico e político, tá? Mas, logicamente, tem uma crítica, sim, continua havendo aqui uma crítica bem interessante, inclusive. Então, aqui já estamos aqui na segunda parte, né? É bem interessante a maneira como ele lida com os personagens. Os personagens também são bem interessantes, são bem diferentes. É lógico que você vai sentir a semelhança, uma paródia, de certa forma, com o Super-Homem e o Batman, com o Apollo. Olha que belíssimo rosto aqui da engenheira aqui, né? É um traço incrível. Então, aqui já vem a parte 3 de 4, entre o Apollo e o Super-Homem, e o Meia-Noite e o Batman, né? Aí fica uma coisa mais óbvia. Mas eu acho que é uma licença poética que ele pode ter, porque a história está bem contada, o tipo da narrativa, né, também é interessante, você fica bem preso tentando entender o que está acontecendo, por que os personagens estão fazendo determinadas coisas, tá? E fica, acima de tudo, boquiaberto com a arte do Bryan Hitch, né? Então tá aqui, vamos aqui já para a última parte, e como vocês sabem, aqui já é a conclusão do círculo, tá? Em que vai ser bem interessante. Ele tem aqui um xamã, né, que seria alguma coisa próxima do Doutor Estranho, mas não é exatamente o Doutor Estranho, apesar de ter algumas semelhanças, mas é interessante, tá? Já a engenheira é uma coisa bem diferente e bem interessante também. Bom, aqui já entramos no segundo arco de história. Em cada revista vem 2 arcos de história, tá? E aqui começa, então, o segundo arco de história. Começa aqui, no Authority número 5, tá? No Authority número 5 vem aqui, então, mantendo o mesmo grupo, Warren Ellis escrevendo e o Bryan Hitch. Aqui já passa a ser uma ameaça que vem de um universo paralelo, mas que também ameaça ao planeta Terra como um todo, tá? Uma realidade paralela que o seu sistema está meio esgotado, não é exatamente uma ideia original, mas que o seu sistema está mais ou menos esgotado, a civilização está meio parada no tempo, né? Uma civilização que não evolui mais, né? Estacionada, e ela resolve invadir o nosso mundo para ter algum tipo de emoção, algum tipo de conquista, né? E aqui, mais uma vez, o Warren Ellis conta uma história bem interessante, bem diferente, constrói um pouquinho mais de detalhes. Olha que imagem espetacular aqui. Aliás, no final aqui dessa edição tem uma explicação de como é que foi feita essa imagem aqui. Essas curiosidades é que são as mais legais, né? Logicamente, como eu já falei também antes,
Os personagens do Authority não melhoram muito em relação aos do Stormwatch, no sentido de que eles ainda têm uma personalidade meio detestável, tá entendendo? São personagens que você acaba não se identificando com ninguém, você prefere ficar de espectador e se divertindo com as atitudes deles, que muitas vezes são completamente equivocadas, completamente esquisitas, muito pouco dentro de uma moral e de bons costumes e tal, mas é divertido. Se você conseguir se desprender um pouquinho, de algumas regras, apenas para a literatura, você vai se distrair bastante com esse primeiro volume aqui do The Authority. Conforme eu falei, olha a imagem aqui novamente, e aqui ele mostra a construção da imagem. Ó, tá vendo? É uma sobreposição de imagens que deu essa imagem aqui realmente espetacular. Uma curiosidade interessante que provavelmente no Omnibus deve ter mais, porque o Omnibus geralmente esgota. Bom, gente, isso aqui é uma amostra, uma opinião e alguns comentários sobre Authority Volume 1, com o Warren Ellis, o Bryan Hitch e o Paul Neary. Se você gostou do papo, deixa o gostei ou não gostei. E não deixe de se inscrever no canal, tem muita coisa para a gente mostrar para vocês. Até a próxima.